Normalmente o THC tem até, no máximo, 40% a 42% de toda a planta. Vai começar o Iron Talks. Neste programa questionamos tudo, sempre na busca pela verdade. Dr. Pedro é médico e uma das vozes que vem trazendo seriedade e ciência para o debate sobre cannabis medicinal no Brasil. À frente do CB Doctors, ele atua no tratamento de pacientes com foco em evidência científica, responsabilidade médica e quebra de preconceitos, mostrando onde a cannabis realmente ajuda e onde ela não é solução milagrosa. Tô fumando muito e eu quero parar um pouquinho, diminuir o uso. A ideia de fazer essa transição pro óleo é isso, você ter o controle mais específico do que você tá consumindo, dos efeitos que você vai ter, e aí você reduz dano, voltamos pra questão da gota, de saber quanto por cento pra cada momento do seu dia. Essa especificidade de colocar isso num tom realmente de terapêutico e medicinal. Doutor Pedro, maconha, culturalmente, ela já teve várias funcionalidades. Então, desde medicamentos, um símbolo religioso, espiritual. Qual é o verdadeiro local de ocupação da maconha na nossa mente, na nossa cultura? Como é que você identifica isso? O uso da cannabis hoje, né, ela é muito utilizada em vários âmbitos, como você falou, desde terapêutico, recreativo, espiritual, em vários pontos. E tem uma data muito antiga. Hoje a gente, né, com muitos estudos, né, de civilizações antigas, a gente sabe que a datização do primeiro contato, né, que foi observado foi em 2800 a.C., na China, em rituais funerários. Então, por uma questão espiritual, tinha uma questão na cerimônia mesmo que envolvia essa passagem, quanto já no uso terapêutico para algumas comorbidades, principalmente de pele, de colocar em algumas folhas para algum uso terapêutico também. Em 1000 a.C. também já começou a ter um aumento da utilização também de uma comercialização para alimento e para alguns tipos de bebida. E também já começaram, já em 1000 a.C., começou a ter muito estudo, né, muito procura, e em livros religiosos, da utilização das sementes de cannabis ou de cânhamo em alguma forma para ativação nesse campo espiritual também. Porque a ideia é que ela promove uma expansão de consciência. Seria perfeito, isso? Perfeito. Eu lembro de ler... que um dos registros mais antigos também, além da China, era a Índia. Perfeito. E que, afinal de contas, a Índia é grande responsável pela expansão da maconha no mundo como um todo. Exato. Tá certo isso? Sim, perfeito. Tanto num tom de vista mercantil, comercial, quanto já num tom religioso e cerimonial também. Tá. Lá na Índia, ela é cultuada, você sabe por quais segmentos hindus? Não uma entidade específica, tá? Não necessariamente, mas eu sei que já tem cerimônia, né? A Santa Maria, né? De origem africana, de origem, né? Tem essa parte também da Índia, que já é utilizado desde a questão do tambor, do batuque, que envolvia uma questão da Santa Maria, da Eva, que traz até uma questão com reggae também. Sim. Jamaica. Tem uma parte histórica muito forte, que justamente na época de escravidão, quando espalhou a época da escravidão, os escravos levavam isso culturalmente, entre outras questões africanas, o uso da cannabis em uso cerimonial, principalmente. E acho que aí que começou também, para essa mundialização, que começou a gerar também um preconceito, um pé atrás, um ponto de vista mais crítico negativo, porque era associado a essa questão do uso do escravo, que para ele era uma questão do momento de lazer, de você ter uma expansão da mente, sofria tanto, então ter esses pontos para um uso também recreativo, um momento de válvula de escape era importante. Mas também acho que isso trouxe uma discriminação muito forte que já veio atrelado ao povo escravo quando espalhou, né, para o mundo todo. Eu fico imaginando que se a coroa britânica, né, conforme vai colonizando esses países, tem contato com algo cultural, cerimonialístico, né? E aí, de repente, isso vai, obviamente, conforme a coroa vai se espalhando ou vai, através da escravidão, levando as pessoas para cá e para lá, então, a maconha, ela vai, né, o cannabis, ele vai se espalhando como um todo. Difundindo. Perfeito. Agora, vem cá. Como médico, conhecedor do CBD, da cannabis, com profundidade, como você enxerga essa parte da expansão da consciência através da substância? Acho que quando a gente fala de expandir a nossa consciência, envolve justamente esse autoconhecimento, né? A gente saber um pouquinho mais de nós mesmos, lidar com nós mesmos. Então, acho que isso é importante. Então, quando a gente fala em cannabis, desde um ponto de vista de um paciente, num tom patológico mesmo, de ter um déficit nesse componente psicológico, ou em quem não tem esse déficit realmente queira dar uma evoluída, uma aprimorada nesse tom, eu acho que é interessante justamente isso. A cannabis, ela traz esse poder de interiorização,
de você conseguir olhar para si um pouquinho, de você ter esse momento de consciência, de autoavaliação. Eu costumo falar para meus pacientes, é legal que você tenha essa autoavaliação de entender aonde a substância te leva e até onde você quer chegar realmente com a utilização dela. Então, eu acho que o remodelamento de um ego, a consciência, uma abertura dos seus campos, acho que essa questão toda acho que já envolve essa evolução, essa elevação, né, quando a gente fala no nosso ponto de vista consciente, psicológico, mental. E você acha que ela é eficaz nisso? Com certeza. Com certeza. Práticas meditativas, a gente vê muito tempo, né? A gente, quando faz o uso, né? Para melhorar o foco, a meditação, você ter justamente essa capacidade de você se desligar do mundo. A gente usa em medicina a saciedade psicológica, o conforto psicológico, que é mesmo um ambiente à sua volta catastrófico, pessoas, trabalho e tal, é mesmo assim você conseguir, perante a isso, encontrar sua paz, encontrar seu momento de tranquilidade e que você saiba como refletir a esse ambiente à sua volta e a você mesmo. Sim. Então, acho que a cannabis ela traz esse poder muito grande de você entender e digerir e reciclar. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta já até provocativa. Vem cá. Quando a gente fala da psilocibina, por exemplo, e a pessoa vai fazer uso, a gente sabe que o efeito ele é mais prolongado. Então, a pessoa ela tem um efeito ali, se ela fizer um uso de uma dose um pouco maior, né, de 8 horas, 12 horas. Perfeito. E é um psicodélico. Então, ela promove, obviamente, um efeito neurológico mais ativo, dinâmico, e a pessoa também ela experimenta a morte do ego, uma ressignificação absurda, neurogênese e daí por diante. Fantástico. Né? É uma experiência absurda. Mas por ela ser prolongada e mais ativa, psiquicamente falando, perfeito, é difícil você fazer 2 dias seguidos ou 3. Normalmente a pessoa faz... Ela precisa parar. Digerir, ela entender precisa, a experiência. Não é verdade? Perfeito, ela claro. precisa ter isso. Já a maconha, a impressão, pelo menos quando a gente vê, grosso modo, ou na própria experiência das pessoas ouvindo o relato, já é o contrário. O cara ele vai experimentar a maconha, normalmente ele vai ter um efeito mais sedativo, pode ser até introspectivo, porém, ele está pronto para usar no dia seguinte de novo. Perfeito. Isso, qual é a vantagem ou a desvantagem, na sua opinião? Eu acho que, primeiro, a vantagem é justamente você poder ter esse uso com uma frequência maior, experimentar dos efeitos terapêuticos, ou mesmo que seja recreativo, não colocando necessariamente em pauta, mas sem que também atrapalhe, por exemplo, porque como você falou, por exemplo, a psilocibina, a ayahuasca, é um negócio que você tem que tanto se preparar, quanto você ali experiência pós-ritual, você tem que se cuidar, entender, digerir tudo isso. Agora, a cannabis, ela, teoricamente, ela te traz um controle maior, uma especificidade maior de substância, dosagem, o que eu estou buscando de efeito em relação a isso, não traz um efeito e uma experiência psicodélica, como outras substâncias, que também têm as suas vantagens, até terapêuticas, mas acho que é uma questão mais controlada. Então, você consegue, para necessidades diferentes, porque isso, tem a cannabis para dormir e tem a para acordar, para atividade física, pré-treino, pré-sexo. Então, assim, sem deixar de ser a mesma cannabis. Então, acho que com um efeito não tão duradouro, você consegue ter um controle maior e você consegue diversificar entre preciso desse efeito agora, ou esse efeito, às vezes, no mesmo dia, alternar as necessidades do seu tratamento, do seu uso e poder ter esse controle sem que fique tanto tempo circulando ali. Popularmente, todo mundo pensa na cannabis como aquele lance do cara ficar relaxado, ficar morgado e etc. Perfeito. Você já falou agora aqui, não, mas você pode usar inclusive para treinar porque ela te dá energia. Quais os tipos de cannabis existem? Perfeito. Quando a gente fala em tiramos da planta ali, cannabis, não ainda colocando em pauta a forma de uso. Inalatório, gummy, estômago, é mais sobre a substância. Então, quando a gente tira, tem prática... Para a gente fazer, num tom até mais didático, 2 famílias de substâncias, que é o CBD e o THC. E a gente entendendo as 2 famílias de substâncias, a gente consegue 3 tipos de remédio. Só o CBD isolado, só o THC isolado, ou o que a gente chama de terapia combinada, que é o CBD e o THC ao mesmo tempo, justamente nesse tom de evitar o extremo de uma substância ou outra, num tom mais controlado, de você ter a oferta das 2 substâncias, e quando você precisa de uma complementação, um pouquinho mais de CBD, um pouquinho mais de THC, de acordo com a necessidade do paciente, é aí que entra. Então, como você falou, a gente acaba, às vezes, na verdade, gerando essa visão de sempre a cannabis ser algo sedativo e relaxamento e tal. Só que, pelo contrário, tem pacientes, desde no ponto de vista patológico, depressivos, autistas, paciente, às vezes, Alzheimer, que é mais prostrado, não comunicativo, ou como a gente falou dos atletas, que com certeza a gente vai falar sobre isso,
que envolve esse pré-treino, pré-atividade física num tom de estímulo. Então, hoje a cannabis a gente consegue já quebrar um pouquinho daquele chapado, preguiçoso e tal, que também pode ter a necessidade disso. Claro, o cara quer relaxar. Uma crise de pânico, uma insônia, beleza, também tem a necessidade para isso, mas também tem que entender que existe um tom de ativação. Porque entendeu? A impressão que dá. A cannabis é muito ligada, eu tô falando popularmente, tá? Fique à vontade. Ao quê? Pô, o cara fica burro. Perfeito. Não é verdade? Perfeito. Por quê? Essa é a ideia, o cara fica relaxado, aí tu vai ficar meio idiotizado. Não produz, não faz nada. Porque ele tá sedado. Perfeito. Então todo mundo, via de regra, vem e já associa a cannabis a isso. Agora você está me trazendo uma informação que é diametralmente oposto com o que popularmente é passado nos filmes, em seriado, em novela, etc. Explica para mim, então, para a gente ir devagar. Qual a diferença entre CBD e THC? Como eles agem no cérebro? E aí a gente vai indo, porque me interessou demais entender essa parte energética da cannabis. Perfeito. Pensa assim comigo, a gente tem no nosso corpo um sistema endocannabinoide. São células do nosso corpo que são ativáveis a partir do contato com a substância. Então, o seu corpo inteiro, quase inteiro, ele tem células que são ativáveis, menos o coração. Então, nem para positivo, nem para negativo, a cannabis e parte cardiológica não vai trazer vantagem nem desvantagem. Ok, deixamos de lado. O resto do seu corpo, todas as células são ativáveis a partir desse contato. Ou seja, patologias, doenças que sejam em sistemas diferentes conseguem ter um bom funcionamento e uma melhoria com o uso da substância para orquestrar melhor. Então é legal que a gente entra nesse medicina integrativa, de evitar muito médico, com muita medicação diferente, a gente traz um contexto mais realmente integrativo e amplo do Felipe como um todo. Entender que o que ele come, o que ele pensa, o que ele faz, tudo acaba gerando uma mesma resposta num componente. Interessante a gente entender que dentro desse CBD e dentro desse THC, são duas substâncias que a gente tem tirando a cannabis e, de acordo com os receptores do nosso corpo, elas vão ter mecanismos de ativação ou desativação diferentes, que são os receptores que a gente chama de CB1 e CB2. CB1 seria para quem? Isso. Na verdade, elas não são especificamente para o CBD ou o THC. Eles estão no nosso corpo e aí, dependendo do contato com o THC ou com o CBD, exemplo, na parte neuropsicológica, se você tem um CBD, então a gente já envolve justamente essa questão da insônia, da ansiedade, epilepsia. O paciente com TDAH, a gente dá uma seguradinha no paciente. Rebaixar. Isso. E quando a gente vem com o THC, a gente já vem no paciente depressivo, um autismo. Então, o atleta... Que é o estímulo. Isso, vamos dar uma chacoalhada, vamos que tem coisa para fazer, vamos dar uma estimulada. Que é onde que entra que é interessante o THC. Pro pessoal do recreativo, para quem usa por diversão, fica quase que meio óbvio, eu vou sair, vou me divertir, vou pro show, uma festa, a gente procurar uma espécie, uma substância de cannabis, maconha, que envolva mais uma ativação, um THC. Então, o que acontece? Automaticamente, para os olhos da sociedade e para fins até terapêuticos depois, fica essa questão, esse ponto de vista de o THC é recreativo e o CBD é terapêutico e medicinal. Entendeu? E não é isso, envolve muito mais. Um preconceito, realmente. Entendeu? E o THC ele é tão terapêutico e tão medicinal quanto o CBD. Só que justamente por ter essa questão do estímulo, é associado à diversão e tal. Sim. Entendeu? Só que, por exemplo, o paciente com dor oncológico, né, o efeito antitumoral, o anticancerígeno da cannabis, ela vem do THC. Então, hoje, a gente já consegue prescrever e utilizar substâncias com THC. E entra atividade física, atleta, o pré-treino, que tem várias vantagens, nós vamos trazer isso, mas justamente nessa questão da energia e do estímulo. Agora, esses receptores, CB1 e CB2. Perfeito. Qual seria a diferença deles? Só para se tem alguma diferença clara. Como se fosse uma fechadura e uma chave. Certo. Então, tem o receptor CB1 que tem alguns órgãos, e outros órgãos tem o receptor CB2. Mas os dois... Entendeu? Mas os dois ligam-se a CBD e THC. Não num tom de antagônico, de fazer um efeito contrário ao outro. Em alguns órgãos do nosso corpo tem um receptor, em outro receptor, como tem pulmão, coração. Cada receptor para um tipo de medicação, seja para drogas químicas, medicação, tudo. Agora, por que nos países, por exemplo, na América Latina, eu estive no Paraguai, enfim, você encontra com facilidade CBD, mas o THC com mais dificuldade. Por quê? Porque a gente entra nesse tom de um preconceito de... Já que o CBD é terapêutico, em todo mundo onde tem o medicinal pode CBD. Entendi. Em alguns países pode o THC e aí entra numa métrica 0,3%. Essa é a régua, tá, Felipe? Acima de 0,3% é colocado como recreativo. Então, nos países que só tem o uso terapêutico medicinal, teoricamente não pode ter a importação à venda.
Se o país pode recreativo, aí o THC pode ser quanto for. Que é essa métrica justamente que traz esse controle Sim. de até 0,3%. Tem um efeito terapêutico, Sim. mas não corre o risco do paciente impregnar, hiperdosar e de alguma forma trazer algum efeito indesejado que pode vir, pode vir do THC. Vamos lá com calma, antes de falar dos efeitos indesejáveis. 0,3% você já tem um efeito medicinal do THC. Do THC. Mas esse é o efeito ótimo ou deveria ter uma concentração maior? Precisa muito. Muitas patologias precisam de um THC com um nível maior. Sim. Inclusive, por exemplo, isso é uma briga que está acontecendo essa semana. Aqui no Brasil, para você ter uma ideia, você tira o óleo, muito CBD e muito THC. Agora, para você ainda tirar disso tudo 0,3%, existe todo um maquinário, um custo e tal. E aqui no Brasil não tem investimento nenhum. As associações são gente que gasta dinheiro, é filantropia, tem toda uma dificuldade. Então, as associações elas conseguem extrair o óleo, mas não conseguem fazer esse 0,3%. Então fica aquela dualidade são associações fantásticas que fazem óleos ótimos, mas aos olhos dos órgãos que regulam é tipo, pô, mas você não está na métrica que pode. Então eles estão querendo dificultar, como sempre, a produção e o estímulo do mercado aqui dentro por causa dessa impossibilidade de uma produção do 0,3%. Agora esse 0,3 é produzido. Sim. Beleza, mas vamos supor, o cara plantou lá na casa dele, ele vai fumar. Qual é a proporção normalmente? Normalmente o THC tem até, no máximo, 40%, 42% de toda a planta. Quando é muito THC, ele não chega ainda a maioria, a predominância de THC. Mas é uma concentração, chega até uns 40%, 42%. Então, quase 60-40, 70-30. Perfeito. Agora vem cá, nessa 70-30. Então o cara ele vai pegar lá para fumar, não importa ali a quantidade. É porque eu estou tentando entender o que seria ingerido pela pessoa que está fumando, vamos supor, um cigarro de maconha, proporcionalmente de CBD e THC desse cara que faz o tratamento com óleo, por exemplo. Isso. Entenda que quando a gente fala do inalatório, do ato de fumar, né, o inalatório, a gente ainda perde o controle. Por mais que tenha uma ideia do que tem ali de CBD e THC, a gente perde o controle realmente. Primeiro pela questão, isso é importante da gente falar. A maioria das pessoas aqui no Brasil, quando falam que estão fazendo uso de maconha, tem que parar para pensar que não estão fazendo uso de maconha pela questão do ilegalidade, prensado e tal. Então a gente volta naquela questão até de gente que acaba passando mal e tal, de achar que está fazendo uso de cannabis e não ser por outras substâncias que podem atrapalhar o andamento disso. Até por causa das proibições. As proibições sempre vai dar para o povo lixo o resto. Porque de algum jeito o pessoal vai conseguir. Claro. Agora, que vai ter a qualidade, o controle, depois, enfim, é importante que a gente regulamente justamente para ter o controle do que você está oferecendo. Acredito da mesma forma. Como todas as substâncias. Acredito da mesma forma. Entendeu? Cada um usa o que quer e desde que saiba o que esteja fazendo. Mas vamos pensar, quantos graminhas ou menos, sei lá, tem um cigarro de maconha? 1 grama? 2 gramas? Não chega a isso. Talvez 0,5, 0,8 Vamos gramas. pensar então, doutor. Meio grama, o cara vai fumar. Perfeito. Quanto ele está ingerindo de CBD e THC em relação, por exemplo, a um óleo que ele... Quantas gotas de óleo seria? Perfeito. Depende da concentração do óleo. Óleos mais fracos e óleos mais fortes. E a gente volta justamente para a pergunta que você tinha feito certinho. De você ter esse controle. Que o inalatório, não só pela substância... Felipe, pensa assim comigo. Pelo próprio processo de ingestão. Sim. Isso, você não sabe quando você está controlando. Mas o cigarro é fino, é pequeno, é quanto grosso. De fumaça você foi? Quanto queimou você sem tragando, fumar? Você sabe tragar? Não sabe? Entendi. Entendeu? A gente perde o controle. E o óleo, você tem certeza de quantas gotas, de quantos pedaços você está comendo. Então, você tem o controle, primeiro, do Bill tipo Clinton. Da substância. Lembrei, o Bill Clinton. Tu lembra dessa frase dele, não? Não lembra? Qual a frase que é? Pô, o presidente Bill Clinton. Tu lembra disso? Vamos ver a frase. Qual é? No julgamento, irmão, no julgamento. Você fumou maconha? Ele disse que nunca tinha fumado maconha. Só que aí descobriram que ele tinha fumado maconha. Ele falou, fumei, mas não traguei. Presidente americano. Não conta. Eu fumei, mas não traguei. Então não valeu. Muito bom, né? Não, já gostei. Então, essa questão do inalatório para o gástrico, tá? A gente tem um controle maior, então, do que você está consumindo. Mais CBD, mais THC na porcentagem certinha. Se é só CBD, se é só o THC. Sim. A questão da forma de uso, porque você aproveita tudo que você está consumindo, o óleo e gummy. E o tempo de duração. Certo. Que aí é legal, porque, por exemplo, o inalatório, ele é uma ativação rápida, só que acaba rápido. Entendi. Então, dura umas 2, 3 horas. O que obriga a pessoa que faz o consumo inalatório a ter um uso mais frequente.
E aí a gente vem para aquela questão de dano para o corpo, ilegalidade, fumaça, tem gente que tem filho em casa e tal. Então, quando você faz essa transição, muita gente procura a gente para isso. Estou fumando muito e eu quero parar um pouquinho, diminuir o uso. A ideia de fazer essa transição para o óleo é isso, você ter o controle mais específico do que você está consumindo, dos efeitos que você vai ter, e aí você reduz dano, voltamos para a questão da gota, de saber quanto por cento para cada momento do seu dia. Essa especificidade de colocar isso num tom realmente de terapêutico e medicinal. Entendi. E eu lembro quando eu estive no Paraguai, eu vi lá para vender, porque lá é liberado o CBD, THC não, até onde eu saiba. E aí eu vi lá óleo de CBD para vender. Tipo assim, tinha de 100 miligramas, aí é o frasco inteirinho, tá ligado? Perfeito. E tinha até, se eu não me engano, de 500, não sei se era 200 ou 500, eu não vou lembrar exatamente, que é a concentração. Perfeito. Por gota vai ter mais concentração. Certo. Vamos lá, doutor. Para que uma pessoa usaria CBD? CBD ou a cannabis geral, você quer colocar vamos colocar o CBD mesmo. O olhinho do CBD, igual eu encontrei lá no Paraguai, tá lá para vender, que é caro pra caramba, né? Sério. Caro, mano. Mais de 100 Lá dólares, mano. 100 dólares, eu não sei quanto é. Aqui eu vou te falar, aqui tá mais barato um tantinho. Então, lá era 100 dólares, mas isso já fazem 2 anos. Quando a gente fala no CBD, como eu falei, para um ponto de vista, vamos colocar terapêutico e atlético, vamos falar do terapêutico talvez agora, né? Eu acho que é o ponto... Mas é o CBD, Isso. não é o THC. Não, entre o CBD principalmente. É porque assim, eu tô curioso. Deixa eu Não. te explicar. Eu tô curioso. Que bom. Porque o que acontece? Eu sou apaixonado por coisas que realmente funcionam e tragam benefício para o ser humano. Eu vou dizer uma outra substância, não tem nada a ver com o que a gente está conversando, que para mim é a molécula mais incrível desenvolvida pelo ser humano. Por mais que falem. Para mim é a primeira. A tizerpatida, por enquanto, é a segunda, que é o monjaro, tá ligado? É a segunda. Depois eu vou explicando por quê. Mas a primeira é o MDMA. Perfeito. Cura depressão refratária, meu irmão. Perfeito. É em dose única, dependendo do caso. Em 8 horas de terapia guiada. E você fala, cara, fantástico. Nada se compara a isso. Nada. Dá nervoso esse mosquitinho. Né? Deixa ele viver. Alguma hora vai. Exato. E tipo assim, nada se compara com isso. Eu fico pensando, cara, a molécula do amor, de fato, porque libera, a pessoa ressignifica traumas, promove neurogênese e beleza, os traumas recalcados ficam pro passado. Perfeito. Me explica. É proibido. É proibido. Eu fico muito chateado e triste porque eu sei que o ser humano se beneficiaria demais. Muito. Demais. A minha questão contigo, eu quero aprender com o doutor do CBD, depois do THC, porque o que a gente está fazendo aqui é para elucidar as pessoas e acabar com preconceitos, com religiosidade, com falsos moralismos, para que as pessoas entendam. Gente, diante de vocês tem uma substância natural, ainda natural, que pode transformar e melhorar a vida de todo mundo, se souber fazer e fizer com racionalidade e inteligência. Só isso. Com danos muito menores do que as medicações que você já vê como normalidade no seu dia a dia. Paracetamol, pô. Qualquer uma delas. Pronto, simplão. Simplão. Se você tomar mais de 40 gotas, sua pressão cai e você deita no chão. Exatamente. É E sobre vende isso. por R$1,50 na farmácia. É sobre isso. Legalizado. E normalmente os recalcados e hipócritas vão ser contra o CBD, seja lá por qual motivo, mas tomam seu vinho, tomam seu uísque, tomam sua cachaça e você fala, cara... Cigarro não faz muito sentido. É bonito eu tomar cerveja com meu filho com 15 anos, já tá bebendo uma com o pai. Exatamente. Então, tu vai olhando isso daqui e fala, o problema da sociedade é a hipocrisia. Então, eu creio muito, como o lema do programa é sempre na busca da verdade. Perfeito. É isso. Então, eu quero ouvir e aprender contigo. Vamos falar um pouco do CBD. Me explica o que são essas gotas, o que ela faz e por que tomar. Perfeito. Um ponto que é interessante de falar é justamente isso. A gente tem preconceito de algum assunto até o momento que a gente pode ter a necessidade dele, e principalmente quando a gente fala de um âmbito tão importante que é a nossa saúde. Faz com que as pessoas, isso eu vejo na nossa rotina, faz com que as pessoas revejam seus preconceitos em relação à maconha, à cannabis, por ser algo que pode ser útil para ela. Então, é exatamente esse que é o ponto, como você falou. A gente desmistificar o assunto, porque muito antes dela entender que é só, e realmente é só, consulta e comprar a medicação, ela tem que realmente abrir um pouquinho a cabeça em relação a algo que é novo em cima de uma visão que é super preconceituosa. Então, quando a gente fala da cannabis, é lógico, sem também ter essa hipocrisia de falar que mas a planta que o pessoal fuma, que tem lá para tráfico de droga e tal, é muito diferente do que a gente tira o óleo, a gama e a pomada. Mentira. A fonte, a matéria-prima é a mesma. É a planta. Lógico.
O que vai mudar é a forma com a qual você coloca ela para dentro do seu corpo e a dosagem. E a motivação. E você saber o para que você está fazendo o negócio. Exatamente. Assim como qualquer outro tratamento. Não adianta você tomar um remédio melhor que for se você não está motivado, se você não está com mindset e preocupado em dar uma melhorada. Perfeito. Então a cannabis ela vem como mais um instrumento de remodelação e de autoconhecimento do paciente para ele entender. E aí a gente quebrando já essa carapaça de preconceito em cima da planta, da cannabis em si, é uma fitoterapia. Tiramos de uma planta, enfrascamos e está na sua mão. Perfeito. Não tem componente químico, não tem uma carga para o seu corpo. Carga, então, é interessante porque a absorção da cannabis ela é quase toda gastrointestinal, até 98%, sem ter que passar para órgãos de metabolismo que vão gerar, então, ali efeito adverso, toxicidade, potencial de vício, comparado com medicina tradicional, que, de novo, a gente acha normal. Então, vindo disso, tirando essa carga, a gente ia colocar justamente esse num patamar de terapia de medicinal. Inclusive, não é nada da planta inalatória, eu não gosto do cheiro, do gosto, o vizinho fuma e eu não gosto, não tem problema nenhum. Tem o óleo, tem a gama e tem o comprimido para justamente você poder fazer o consumo numa forma terapêutica como qualquer outra substância. Importante. Com documentação da Anvisa, Sim. com receita, com tudo certinho, para você poder viajar de avião, de carro, de ônibus separado pela polícia e tá aqui minha receita como se fosse de pirona ou qualquer outra porcaria química. Sim. Então, dito isso tudo, tiramos da cannabis, CBD e THC são duas substâncias aceitas, que têm uma autorização de importação, de plantio, de venda, e a gente sabendo manipular as duas de forma isolada ou da forma combinada, a gente consegue, com grande parte das patologias, a gente consegue dar uma regulada nelas. Então, quando a gente fala no CBD, o CBD em si... Isolado. Isso, o CBD em si. A gente pensa em patologias ou em questões, né, em sintomas que envolvam excesso de estímulo, que você queira realmente regular nesse tom de diminuir um pouquinho essa neurotransmissão central ou física. Tá? Então, paciente com TDAH, com excesso de estímulo, é um autismo muito agressivo, violento. Dor. Parkinson. Dor, porque é um estímulo dor. também. E aí a dor Parkinson. é legal dos dois, porque o CBD ele envolve essa questão anti-inflamatória, Sim. diminuir a frequência do estímulo da dor, e o THC com efeito analgésico, nós vamos falar sobre isso, a diminuição da intensidade da dor. Exato. É porque eu fiquei pensando na fibromialgia, pô. Uma das patologias que associada- melhor exatamente. responde à cannabis é ela. Porque você tem controle psicológico das substâncias, e aí vem com o CBD, diminuição da ansiedade, sono, Só que eu acho que o gatilho. THC é importante. Porque ele vem com analgésico e para Isso. evitar também que o paciente fique meio E prostrado, não só isso, a preguiçoso. fibromialgia é muito associada à depressão, pô. Perfeito. Não Ela é? só fecha o diagnóstico se tiver o componente psicológico afetado. Pois é. Tanto a fibromialgia quanto a enxaqueca, que é a dor que você não vê, que você pode fazer um exame, você pode vasculhar o paciente que você não vai encontrar nada. Então ela tem que ter esse componente psicossomático Perfeito. afetado. E aí que é o legal. Porque você tem onde a gente estava falando, efeito analgésico e anti-inflamatório, CBD e THC, e esse efeito psicomodulador também vem de CBD e THC. Então é legal porque você, de novo, não precisa ficar inventando de colocar um monte de medicação junto. Você com a mesma combinação, e de novo, hein, elas vêm na mesma, não é que você mistura CBD, elas vêm já no frasco com a proporção escolhida, Certo. já pensando em rodear esses ambos, né, tipos de sintomas diferentes. Então, é legal porque essa questão de dor psicossomática no geral, ou a física mesmo, Sim. atleta, dor, efeito analgésico anti-inflamatório, é fantástico. Então o CBD ele vem para diminuir a frequência. Isso. Ponto. Bom. Agora vem cá, eu consigo comprar o CBD, só o CBD. Com Consegue. 0,3% no máximo de THC, porque é o que é permitido. Mas aí já tem o THC. Então você Perfeito. consegue comprar o 100% CBD. Beleza. Isso, isoladão. Ah, não, consigo Isso. comprar. Consegue o 100%. 100%. É porque isso. 0,3 funciona para alguma coisa? É o suficiente, justamente é isso. Para muitas pessoas ainda passa justamente essa dúvida. Entendi. Ele é o suficiente para ser terapêutico, tá ali no efeito medicinal, nós vamos já falar sobre isso, Sim. mas não a ponto de entrar naquele Tá. psicoatividade. Mas, doutor, não na queremos. tua prática clínica, para a maior parte das doenças, é pouco. Se o paciente nunca fez o consumo, não tem contato com a substância, é suficiente. Tá. Mas, por exemplo, falamos de dor, são necessidades de você precisa de um THC mais forte, com certeza. E alguns pacientes, como você falou, numa depressão, os atletas, Sim. aí a gente já joga, tenta procurar substância Até com uma para não carga rebaixar maior. tanto, né? Mas, cara, vai Não, pra cá é impossível. ficar... Não, é o Aquilo contrário. que a gente falou, ele vai ficar morgado, idiotizado. Por não dá. isso que, alguma hora, nós vamos falar sobre a questão do doping, por isso que não queriam que tivesse THC, porque gerava uma vantagem competitiva. Perfeito. Agora vem Entendeu? cá. Eu tenho um amigo, eu já falei desse caso em alguns programas, que a filha foi acometida por uma enfermidade aos 12 anos de idade, atacou o sistema nervoso central, herpes, comeu o cérebro da menina, ela quase morreu, veio a óbito, só que está viva, não faleceu, só que ela sai dessa enfermidade acometida aí por
enfim, ela tem convulsões diárias, até 40, 50 convulsões dia. Então, uma tristeza muito grande. E aí, bom, o que ele me falou que resolveu muito, diminuiu. Então, ele falou assim para mim, num dia bom ela tem 40 convulsões. E aí ela começou a fazer uso de THC, de CBD, perdão. E aí, com o CBD, ela passou a ter uma média de 8 convulsões no dia. Já muda muito. Se num dia bom eram 40, tu pensa que um dia ruim devia ter uns 80. Exato. Caiu 90%. Mudou a vida dela e da família de Com certeza. Já melhorou muito. Não curou, obviamente, mas melhorou demais. E talvez ainda esteja até melhorando, porque a gente vai aumentando os estudos, vai entendendo como funciona melhor essas questões e, enfim. Eu ia te perguntar isso. Tá bom. CBD, Parkinson, convulsões, fibromialgia, como a gente conversou. E para criança? Onde é que entra? Também depende do quadro, do perfil do paciente. Eu estou falando, tirando esses perfis mais tradicionais. Isso. Ansiedade, por exemplo, que é tão comum no nosso tempo. Perfeito. Como é que funciona o CBD? Perfeito. Exemplo, você acabou de falar da criança que tem a epilepsia. Esse 0,3%, por mais que pareça pífimo, esse 0,3% ele é o suficiente para essa criança que tem a crise convulsiva você jogar uma gasolina na fogueira ali. Entendi. Então, é aquela coisa que, se você, às vezes o médico ou quem está controlando não tem realmente esse domínio, é um negócio mas é só 0,3%. Entendi. Você dobrava a convulsão da criança. Então, o ideal, nesse caso, é 100%. Aí você vê como o detalhe é importante. Perfeito. E aí, justamente, a gente vem para essa questão do THC de você entender, como você falou, da ansiedade. A ansiedade é a ideia mesma. A predominância ainda é de CBD para dar uma relaxada. Mas uma coisa sou um paciente ansioso, que eu estou em casa, é um senhorzinho, é uma coisa. Outra coisa é você, que pode estar com uma ansiedade, ou eu, mas a gente tem que trabalhar, tem que treinar, tem que fazer um monte de coisa. E aí, se você pensa em só o CBD, legal, pensando só na parte psicológica, você vai deixar o Felipe deitado no sofá o dia inteiro. Prostrado. Então, tem que ter esse THC, porque a necessidade do CBD ainda existe, mas não de trabalhar isolado. Tem que ter um THC junto para dar essa contrabalanceada de estou controlando psicologicamente, mas, Felipe, tem coisa para fazer. Vamos malhar, vamos trabalhar, tem que gravar o podcast hoje. Então, consegue também quebrar esse só o CBD e gera esse... E aí, a gente respondendo essa pergunta, a gente já vem para o THC, que entra nesse tom já de um paciente mais depressivo. Ou tem paciente autista que entra na minha sala do consultório e fica sentado ali no cantinho, não olha para mim, nada, e fica de costa para todo mundo. Introspectivo. Então, tem um paciente, por exemplo, a gente falou do Alzheimer. Então, quando a gente fala no THC, oncológico, efeito antitumoral e anticancerígeno, a dor... sempre a gente procura uma concentração mais interessante. Só THC para alguém? Sim, só com certeza. THC? Sim, a gente consegue para alguns pacientes. Para alguns pacientes a gente consegue, por exemplo, as gummies de THC isolado. Caramba, meu. Tem que ser bem cauteloso com isso. Porque é uma dose provavelmente bem baixa. Entre as substâncias é a que pode mais sair um pouco do controle, de estimular demais uma inquietude, uma ansiedade, até psicodelia, pânico. Não? Isso. Dependendo da dose, pode ter uma psicoatividade aí. Pode psicodelia, pode acontecer. Que é onde a gente entra no THC muito forte e recreativo. E aí é onde pode muito provavelmente estar associado na Jamaica e na Índia, rituais religiosos. Sim. Expansão e você de ter essa expansão de consciência, essa abertura, até falando da ayahuasca também, de você ter os insights. Essa visão realmente abrir o seu campo. Inconsciente, esses insights aí que o cara fala, tem alguma realidade para além dessa realidade. Isso, de mudar de plano, elevação espiritual, isso é fantasticamente interessante. Entendi. Eu também acho. Super. Agora a gente vai falar sobre isso no próximo programa. Agora vem cá comigo. THC puro, como é que funciona? É diferente do CBD. É o óleo igual? Mas e a quantidade? A miligramagem é metade dela? É um quarto dela? Como é que funciona mais ou menos isso? O THC isolado, ele não liquidifica. Ele não vira líquido, não vira óleo. Então, o THC isolado, só o THC, ele é conseguido ser produzido com o açúcar e com a gelatina, que é a gama. Fusionado, então. Por causa da gaminha. Entendi. Tipo essas balinhas mesmo de gelatina, essas gominhas. Então, ela é mais fácil por quê? Porque você, em cima dela, você microdosa. Entendi. Então, você tem ela, eu normalmente falo para o paciente fazer uma cruzinha, 4 pedacinhos, e corta em cima deles, você tem 8avos dela. Pode ser que para sua necessidade do treino é você tomar uma inteira, beleza. Mas você vai chegar até lá para justamente evitar que troque os pés pelas mãos e esse THC acabe hiperdosando. Sempre começa do menor e vai chegar na tua dose. É o certo. É lógico. É o certo. Assim deveria ser, que não é todo mundo que respeita, mas assim que deveria ser. Mas a questão do THC é justamente essa. Pode acabar passando um pouquinho do ponto. Então, esse THC isolado, exemplo, o paciente oncológico consegue autorização para importar medicações com maior concentração de THC.
Muito legal, porque o THC muito alto, ele tem esse efeito antitumoral, um dos estudos mais conhecidos no mundo todo. Ele é brasileiro, daqui de São Paulo, da médica que me ensinou a prescrever, a doutora Paula, com 2 pacientes com câncer cerebral, os 2 avançados. Um deles estava perto já de uma fase de estar acamado. Ela acompanhou ele por os 2 anos com uso do óleo e uso inalatório das flores ricas em THC. Conseguiu autorização judicial para comprar isso antes de toda essa questão de cannabis medicinal. Acabou o acompanhamento, um deles estava jogando tênis 3 vezes por semana. Isso é documentário, isso é um estudo que todo mundo usa no mundo todo para um monte de coisa. Eles 2 tiveram remissão, um deles teve remissão completa da lesão, um deles era um glioma em level 4 e level 3, era um negócio bem avançado. Estudo feito aqui. Caramba. Eu falei ontem, eu dei uma aula na faculdade só sobre essa aula. Sobre esse estudo. É um estudo fantástico, doutora Paula Estela, e não sei o que aconteceu depois, que ela ainda acompanhou a título científico 2 anos, mas depois ainda fez um acompanhamento por um tempo, e eles tiveram remissão de até pouco tempo atrás. Eles estavam tocando a vida completamente normal. Obviamente, eles devem ter feito todo o tratamento, isso, né? que é importante. Sem essa prepotência ou nada de egoísmo de falar que é só alguém a ouvindo isso cannabis. fala, olha, nossa. O doutor Pedro falou que a cannabis cura o câncer. Não. É uma terapia associativa com quimioterapia, radioterapia, às vezes processo cirúrgico e tal, mas que junto a elas, o THC no nível alto também trabalha com esse efeito de redução tumoral. Eu acredito o seguinte, eu perdi meu pai com câncer, tá? Perfeito. Por causa do câncer. Por que eu mergulhei nesse universo que eu estou conversando contigo? Da medicina da floresta e etc. Fantástico. Porque eu vi meu pai, cara, sofrer. E é uma doença muito triste. Não é nem lembrar. E quando ele já é acamado, no paliativo, cara, que não tem o que fazer, você olha, você fala, cara, o que eu poderia fazer para diminuir qualquer coisa? E a parte psicológica de uma pessoa acometida pelo câncer, ela é a mais dramática de tudo. Porque as pessoas não entendem nem o que é quimioterapia. Só para a gente passar essa informação para as pessoas. A quimioterapia é um envenenamento, em que ou você mata o tumor ou mata a pessoa. É uma luta para quem morre antes. Perfeito. Mas a quimioterapia é um processo de envenenamento terrível. Extremamente desgastante. Totalmente. A pessoa não consegue comer, ela não consegue ter ânimo para nada. Rapaz, é um estado absurdo. E a gente, do lado de fora, acha que a pessoa pode se esforçar, mas não é. É impossível, é dramático. E aí é onde entra o quê? A mente nesse momento. Se eu conseguir dissociar o físico dela do mental / espiritual, perfeito, porque tem uma associação importante de fé, eu dou ânima, força para essa pessoa, condição para essa pessoa, eu acredito piamente que eu a coloco numa condição de lutar com muito mais força, porque o físico dela luta ardentemente contra a mente dela ali. E responde a algum lugar. Exatamente. Agora, se eu tiro a mente dela daquela posição e dou arma para a mente dela, aí talvez eu consiga equilibrar esse game. Perfeito, isso, fantástico. Aí eu vi lá os estudos americanos de psilocibina, de DMT, principalmente de MDMA. Fantástico. E essas pessoas, mesmo indo a óbito, elas ressignificavam a própria... E elas iam bem nesse período. Meu pai nunca reclamou até morrer. Perfeito. Mas eu sei que ele poderia ter ido com mais dignidade, com mais humanidade. Maior, é claro. Porra. E nós mesmos, mano. Perfeito. Eu gostaria de ter feito isso com meu pai. Perfeito. Ter tido um momento, uma madrugada com ele, de oração, junto com ele. Sabe, algo espiritual. Qual o problema? Para deixar mais leve isso que já estava acontecendo. Porque para ele era impossível. Mas a substância poderia levá-lo com facilidade a isso. Entende meu ponto? Não é pela uma questão de cura ou não. Não. Mas é como esses momentos vão ser menos conexão, ou mais sofridos. Exatamente. Perfeito. Entendeu meu ponto? Lógico. Então eu mergulhei nesse universo por causa disso. Então foi onde eu estudei ao máximo. E isso, eu sou apaixonado. Então quando você fala que pacientes com tumor, com câncer, se beneficiam do uso, por exemplo, do THC... eu acredito por causa dessa força. Porque você dá força mental para que ele lute no físico, entende? Perfeito, meu ponto? Perfeito. É onde você dá o comando para o resto todo, na verdade, obedecer o centro disso tudo. Exatamente. E é isso. Mesmo que não tivesse essa questão antitumoral e anticancerígena, não acredito, você, quem está ouvindo, não está acreditando, beleza. Se fosse só pela sintomatologia, primeiro, como você já falou, a base de tudo. O nosso componente principal é o psicológico. A partir da hora que ele está desregulado, você vai desregular todos os âmbitos. Social, físico, sexual, afetivo, profissional, tudo. Então, componente psicológico regulado. Falamos, efeito analgésico e anti-inflamatório.
Quimioterapia, radioterapia acaba com a questão gástrica do paciente. Então, tem paciente que fica com essa... Não estou conseguindo comer, então desnutrido e definha, vai piorando. Tem paciente meu que sai da sessão de quimioterapia e vai pro rodízio de comida japonesa. Olha Que vai comer pizza e lanche. Então, justamente nesse tom, de novo, sem a questão antitumoral ou não, mas só aí você já está gerando uma qualidade de vida para o paciente e, por que não, gerando um ambiente favorável para que ele tenha uma recuperação. Porque ele está uma evolução lutar contra ele está acreditando. É exato. Pô, mas ele está com câncer, mas ele está passando uma fase boa. Ele está conseguindo sair, ele não está com dor, ele está curtindo o filho dele, e ele está fazendo momentos que vão depois ser lembrados por ambos pro resto da vida. É isso. Ah, mas depois vai vir a óbito, não, são outros 500. E como você falou, dependendo da forma que a gente vê isso, o óbito não é o fim do negócio. Se você entender isso, ele vai fazer a passagem dele sorrindo. É isso, que nem você. Então, isso é muito profundo, isso é muito importante mesmo, das pessoas saberem que, poxa, é simples, no ponto de vista de não precisava ter essa carga toda de preconceito e preocupação, poderia deixar a vida de todo mundo muito mais suave, e é você quem decide, você e seu pai, o que vocês vão colocar para dentro do corpo de vocês, de né? tudo que a gente conversou. Vou falar uma coisa para você agora, de todo o meu coração. Eu quero que esse programa alcance muitas pessoas. Eu estou falando o próprio podcast aqui, que é um propósito meu. E eu espero que ainda eu possa falar de muitas outras coisas que possa abençoar e chegar às pessoas. Se eu não pudesse mais fazer esse programa, porque eu fosse meu último hoje, só do que a gente falou aqui agora, se alcançar essas pessoas já vai ter valido a pena. Porque eu vivi isso. Eu sei que as pessoas, irmão... Fantástico, é isso. Milhares estão sofrendo acamadas e não tem noção. Mano. Sem saber que poderia ser mais fácil. E Deus, ele nos ama demais, velho. O homem sofre por preconceito, o homem sofre por ignorância. A Bíblia fala, meu povo padece por falta de conhecimento. Porque quer. É simples assim. Então, o que a gente está falando aqui, cara, tem um poder de libertar, de curar, de salvar. Porque isso que a gente está falando aqui não é um conhecimento vulgar, isso aqui é amor, mano. É muito maior que isso. Muito mais. E tem que ser maior que aí. isso. É isso. Então, vamos lá, vamos continuar. Muito feliz. Então, o que a gente falou do THC... Tamo junto. Uma honra de poder estar nesse momento com você. Isso é importante. Legal. Mas vamos lá. Eu entendi. Então, a gente pode dar isso separado, pode dar isso combinado. Agora, já existem protocolos bem estabelecidos para essa combinação? Ou cada caso um caso, mas existe pelo menos um modelo a ser seguido? Você pode pensar mais assim, na verdade, quando a partir da hora que você colocou na combinação essa miscelânea de tem CBD e tem THC junto, você já evita o extremo de um ou de outro. Sim. E aí o que vai mudar normalmente de perfil de paciente, primeiro, é esse balanceamento dessa proporção, lembrando que a gente ainda segue uma métrica, e principalmente a força, a concentração do remédio, como você falou. Hoje a gente consegue trazer medicações com 500 miligramas, tem medicações com 20 mil miligramas. O que é o Delta? O Delta, na verdade, é uma nomenclatura para o tipo de THC. É uma nomenclatura química para você diferenciar tipos diferentes de THC. Delta 1, Delta 2, Delta 3, THC. 4, 5, Qual que é o limite? 9? Eu acho que vai bater até mais de 20, 25 tipos de THC diferentes. Entendi. Exemplo. E aí o que é interessante? Quanto mais você divide... Como eu falei, para fins didáticos, CBD e THC. Sim. Mas aí você tem THC 1, Delta 1, 2, 3, 4, 5... É que eu lembro que eu fui na América, eu vi Delta 9. Pô, você consegue ter uma especificidade muito maior. Exemplo, foco e atenção e concentração. A gente trata TDAH com THC para justamente gerar esse estímulo neurológico. Vem de Delta 10. Entendi. Olha como é curioso. O Delta 9 já envolve um pouco mais desse estímulo neurológico para o ponto psicológico e físico. Então é legal porque você entendendo que tem vários tipos diferentes, quando você domina isso e tem um controle maior, você ganha essa especificidade. Tem THC? Tem todos. Mas você sabe que uma necessidade de tem um THC 1, 2, 3, você falou do Monjaro, já tem muito paciente usando o THCV, que é um inibidor de apetite. Que interessante. Forte, muito interessante. É mesmo? Sem uma carga química pesada, efeito adverso, muita gente utiliza a cápsula para dieta, redução do apetite, diminuir a larica. O V é na nomenclatura química, como se fosse um Delta 9, é um subtipo. Que inibe apetite. Esse em específico inibe apetite. É interessante porque o THC é quem está relacionado à larica. Que louco. Né? Mas o THCV inibe apetite. Hoje em dia o pessoal brinca que é o Ozempic natural. Sim. Muita gente pensa que é muita gente que procura só para isso. E deve ser, porque promove estímulo ainda inibe apetite. O cara nem lembra de comer. Você vai fazer uma atividade física, eu trabalho com esse, tô a fim de fazer as coisas e tal, só que evita esse... Sim. Alimentação pesada. Agora, vem é o que todo cá, mundo quer, né? como é que faz toda essa separação do THC? Isso vem a partir da cromatografia da planta, que é o que a gente falou que aqui no Brasil
Se você vai comprar o óleo, é o que tem ali, CBD Entendi. e THC do jeito que vem. Aí não dá pra tu nem saber o que você tá... Infelizmente, não. Putz, mano, entendi. Por falta desse incentivo de maquinário e tal. E aí, Então, quando você quer comprar de fora, você tem dos subtipos Mas, bonitinhos. doutor Pedro, então vamos jogar aqui. O cara que fuma, ele não sabe o que tá fumando, de Teoricamente, por mais que ele saiba qual é a espécie. Não, ele sabe a espécie Ele lá, mesmo sativa, índica, isso, mesmo híbrida. mas ele não tem o controle de saber se tem mais de um CBD, mais e quanto de cada um. E o tipo do... Como a gente está falando do THC, qual a potência, delta qual... Isso não existe. Isso é padronização. Não. Aqui no Brasil, não. Você vem em algum congresso, já vem em algum lugar, o aparelhinho que o cara coloca a flor ali, laser, um monte de coisa, aí aparece no aplicativo dele quanto tem de porcentagem de cada um. Mas era uma empresa norte-americana que trouxe aqui a título de curiosidade, não teoricamente. Por isso, de novo, a vantagem de você ter um óleo Magami. Porque você sabe exatamente quantos por cento de cada um. Você tem o controle perfeito de dose e efeito do que você está procurando. Entendi. Que você perde no inalatório porque é o que tem ali. Então, como médico, a sua indicação principal é óleo e gama. Ela tem que ser, porque fica até um pouco ambíguo de eu, como médico, o paciente que não fuma, não faz uso inalatório, eu queria de alguma forma instruir ele a ter esse dano, por mais que possa ser terapêutico, a ter o dano para o corpo. Mas tem gente que procura, por exemplo, eu fumo muito cigarro. Sim. Ou eu estou fumando muita maconha, não sei o que é, e queria diminuir um pouquinho. Então, pô, você já tem intimidade, já sabe fazer uso, então a gente consegue. Tem associações que podem vender as flores aqui no Brasil. A gente consegue fazer a importação das extrações, do ice, do haxixe, para uso inalatório também, para isso. Você saber o que está fumando, não tem tráfico de droga no meio disso, Sim. e você consegue reduzir aquilo que eu também acho que estou fumando como cannabis, mas não tenho certeza do que é. O que é ice? Vamos lá, tu falou 3 nomenclatura. Ice é gelo, meu irmão. Ice é gelo. O marombeiro vai achar que é GH, tá ligado? É o gelo da maromba é GH. Que é de comer. Ice, haxixe... O que é isso, velho? Quando a gente pega lá uma planta lindona, bonita, muita gente acha que aquela folhona o que tem no usando alguma coisa, é o que ali não tem nada de canabinoide. Nada de canabinoide. Você pode pegar a planta, comer, fumar, fazer chá, vai sentir nada. Tá. Assim como uma planta normal que tem as folhas, o que você vai tirar realmente de fruto é o fruto ou a flor. Então você tem a flor de cannabis, que ela tem os canabinoides. A substância ativa, CBD, THC, todo mundo junto, ela vem da flor. E por que popularizou aquela planta? Porque lá? é mais bonitinho, porque entendi. é simbólico, você olha, então fica fácil de você fazer Entendi. um logo, um desenho, então simbolizou através dela, mas ali não serve pra nada. Mas quando o cara planta, ela cresce. Ela cresce lindona, Ela fica aquele negócio vai lá. tudo Tu pro pode jogar lixo. aqui joga fora. Ou o pessoal coloca num quadro bonito, tira foto, faz alguma coisa Entendi. decorativo. Entendi. Mas não tem nada Aí de tem uma canabinoide. florzinha ali embaixo, Aí que é você aquilo tem ali em que tu algum quer. lugar, você tem uma florzinha Entendi. e aquela florzinha que você realmente tira os canabinoides que estão ali. Tá? Entendi. Então tiramos da planta, aí você tem aquela planta, né? O fruto, né? A flor. Sim. Aí dela você pode tirar o óleo que você vai fazer a gami, ou você pode fazer o óleo você vai fazer a supositório. extração, perfeito. Num tom feião, você tirou o óleo para você espremendo um limão. Sim, não tem tão feio, mas não é assim, tem todo o processo. E aí, a partir desse óleo, você consegue tirar os tipos diferentes de produto. Tá? E nessa planta, normalmente, proporção 70-30, 60-40, CBD, THC. Você consegue tirar um óleo com mais CBD, com mais THC, o tipo diferente de produto. E o que seria a potência aqui, Certo. doutor? Me explica. Delta, de novo. Isso, aí o delta, na verdade, de novo, dentro dessa planta tem tudo. CBD, CBN, CBG, THC1, 2, 3, legal. 4, 5, tem Entendi. todos. Entendi. A natureza, ela é maravilhosa, ela não te traz isso isolado. Entendi. Ela traz todos os canabinoides ali. Espécies diferentes têm perfis com mais de um, e aí dentro daquilo tirei o óleo. Dentro desse óleo, então tem mais CBD, tem mais THC. Entendi. Aí entendeu? você vai ter THC 1, 2, 3, 4, 5, 9, THCV. Laboratorialmente, Aí o laboratório você... vai pensar o que ele quer. Fora do país. Entendi. Aqui, não. E o que seria... Vamos lá, Doc. Vamos No seu esclarecendo. tempo, vamos lá. O que é o Delta 1? Pronto. O Delta 1 é um tipo de THC. Então, ele tem, por exemplo, o Delta 1, Delta 2. A gente falou algumas horas de alguma substância aqui. Por exemplo, o Delta 0, ele é a substância que abre a porta neurológica para a entrada do LSD. Então, para uso terapêutico ou recreativo, o paciente que faça uso do LSD, tem até um tanto de porcentagem do LSD que passa para o nosso cérebro. E uma parte não vai. Só que uma coisa não vai. Só que existem substâncias carreadoras que ajudam outras substâncias a entrar. Perfeito. E o Delta 0, por isso que algumas pessoas falam de fazer o consumo do THC junto com o LSD para aumentar a ativação e a força do efeito. Entendi. Falamos da psilocibina. Ele diminui a dose do LSD porque ele traz esse carreador. Você tem uma distribuição maior. Entendi. Entendeu? Você tem um efeito melhor. Falou da psilocibina, que nem o limão.
o limonemo. É verdade. Entendeu? Verdade. Você deixa ela marinando no Isso, limão. limão. Ele aumenta a taxa de absorção da psilocibina no nosso cérebro, exatamente. A primeira vez que eu usei foi com... Botei logo 5 gramona com limão. Onde eu te conto. Um sucão de limão. Então, assim, você tem substâncias que caem. Então, por exemplo, o Delta Zero, assim como falamos do tom recreativo também, isso você sabendo, voltamos para o CBD. Você tem o CBD, entendi. A família dele tem, por exemplo, o CBN. O CBN ele é um bom indutor de sono. Então, ele ajuda o paciente que rola muito na cama, demorando a pegar no sono. Então, você usa o CBN para induzir. Sim. O CBD ele é bom para profundidade, para manter o sono. Então, é legal você usar medicações que tem o CBD e CBN. É tipo uma glicina e melatonina. Isso. A glicina induz o sono, a melatonina ajuda Você o sono. pode usar elas juntas, Perfeito. como pode utilizar elas legal. Entendi. Agora, se ele é um atleta e ele sente dor física e tal, você ainda tem o CBG, que ele é anti-inflamatório. Entendi. Então é que você faz CBD, CBN, CBG para o cara pegar no sono, dormir bem e ainda ter um relaxamento físico, muscular para no outro dia estar pronto para atividade física. Entendeu? A indústria ela consegue do óleo extrair os subtipos que eu quero na quantidade que eu quero. De acordo com a sua necessidade do perfil de paciente. Agora eu tô entendendo. Entendeu? Você tem a proporção, você tirou o óleo. No bagulho, e você tem a matéria-prima que é o óleo que tem tudo. E dentro desse óleo, eu quero um pouquinho desse, eu não quero esse, eu vou isolar aquele. Então você tem essa que a gente chama de cromatografia da planta, que é o perfil, todos os canabinoides, e aí laboratorialmente num tom você... E já é sabido o que cada um faz, então. Hoje está tendo muito estudo e tal, muito, cada vez aprofundando mais para conhecer. Mas pelo que você falou, THC vai até 20, por exemplo. Tem um monte. Tipo, muitos. Tipo, 20, 30 tipos diferentes justamente para isso. Entendi. Antes era um negócio que era só CBD e THC. Mas olha que loucura. Entendeu? Poder. Se tem 20 de um lado e CBD, vamos supor, 20 do outro, meu irmão, isso aqui é inteligência artificial para saber o que vai rolar. É lógico. É aí que fica legal. De você ter o domínio e você tem perfil de paciente. Tem o paciente ansioso, onde eu queria chegar? Aquela hora que você falou para mim, mas o ansioso ele toma mais um CBD? Depende. Porque tem um ansioso que realmente ele quer ficar de canto ali, tem um ansioso que ele também precisa de uma atividade, então ele vai um pouquinho de THC. Mas THC você não falou que estimula, Pedro, mas eu não estou usando só o THC. Ele tem no CBD junto. Então é tudo uma questão de você ter esse domínio. E aí que é uma questão, porque hoje a sociedade médica está mudando essa chave entre tem o preconceito e tô no hype e todo mundo quer fazer. Sim. Então hoje a cannabis todo mundo quer fazer um curso, todo mundo agora quer virar prestor de cannabis. E nenhum problema, eu acho que tem que só que desde que você saiba o que você está fazendo e tem o controle, porque não, você isso é uma entendendo. ciência louca, legal, mano. E pode, assim como todas as ciências, também pode ser catastrófico. É muito charlatão vai usar isso daí. Já está acontecendo. Com certeza. É aí que está o perigo. E as empresas, as startups, elas não estão tentando criar modelo, não? Do tipo... Vamos dar um exemplo para você. É igual homeopatia. Vou dar um exemplo para ti. Perfeito. Eu acredito em homeopatia, tá? De verdade. Apesar de médico, eu acho que funciona. É porque a homeopatia, ela carrega um princípio muito interessante. Eu acho, é muito louco. Um dia eu vou fazer um programa só também de homeopatia. Mas, enfim. Mas vamos supor, se tu chegar agora na inteligência artificial e dizer, ó, eu tenho esses sintomas... Qual o medicamento homeopático? Cara, a inteligência artificial ela já começa a É lógico. Seguindo os princípios do fulano de tal, ela vai. Então eu acredito que a IA já deve estar sendo utilizada para poder elaborar esse encontro de tantas possibilidades e variedades, entendeu? Perfeito. Por exemplo, tenho insônia. Acordo tantas vezes na madrugada. Dessa forma, tal. Pô, então é tanto de CBG com CBN, com CBD, com um pouquinho de THC para tu não acordar tão zoado de manhã. Perfeito. Entendeu, meu ponto? Já tem dessa miscelânea. Eu acho. Sim, perfeito. Não tem umas startups já fazendo isso, não? Hoje a gente tem muita questão de cruzamento genético. Que é um negócio interessante que a gente vê muito. Justamente isso. Se a gente vai se preocupar depois com a produção do óleo e tal, o que elas fazem? Modificação genética da semente. Então, o Felipe precisa de uma planta que tenha tanto CBD, tanto CBN, CBG, cada um. Então, eles laboratorialmente modificam a semente, plantam, e aquela planta... É para mim. É a que vai produzir o óleo do Felipe. Entendi. Inclusive tem marcas aqui nos Estados Unidos, já tem empresas que você ainda pode ir lá visitar e você vai regar ela. Tem lá o Dr. Felipe, tem bonitinho, você vai lá, você vai colher, então você sabe de onde que vai sair, por quê, quanta porcentagem. Então, é a sua medicação numa especificidade máxima. Fantástica. Nossa, que legal, mano. Entendeu? Isso é legal porque essa modificação genética traz esse controle justamente de algo que a natureza não pode fazer, de dividir, de escolher. Lógico. Você tem um Mas, controle. Irmão, como o Brasil está atrasado, velho. Você está me falando uma coisa revolucionária ao extremo.
triste. Ué, o ano passado... É natural, pô. Tá aqui. Você pode jogar aqui na semente aqui que já cresce doutor, aqui sem sofrimento. É natural. E é saúde. Fantasticamente. Que loucura. Né? Que loucura. O ano passado, ou ano retrasado, a Colômbia foi o primeiro país com a maior taxa de exportação de cannabis para uso terapêutico. Só que acontece, a área plantável da Colômbia inteira é menor que o estado de São Paulo. Só a área plantável. Tudo que eles podem plantar é menor que um estado nosso. Então, esse é um negócio bobo, de novo, que você vê. A gente prefere ficar pagando e mandando dólar para fora do que ter um negócio aqui, na esquina daqui. Fica dando dinheiro pro PCC, porra. Fica dando dinheiro pro PCC, que não é grupo terrorista droga, também. Milícia, não é grupo terrorista. Não é grupo terrorista, não é. Não. Segunda ordem, aí não é grupo terrorista, entendeu? porra. É uma hipocrisia. Aí tu pega uma parte de gente religiosa no Congresso. Não, isso não pode, é porta de entrada. A porta de entrada é o meu cacete, porra. E aí é pego isso depois é no avião com farinha. Com cocaína. Não, isso é porta de saída para as enfermidades mais malucas que a gente está vivendo hoje. Você vê mãe que às vezes é presa por causa disso, familiar que às vezes é presa porque está plantando o remédio do filho porque não tem dinheiro para comprar e está plantando. Esses dias uma paciente nossa estava entrando na documentação de cultivo, ela tinha 2 plantas em casa. 2 plantas em casa. E estava entrando na documentação, que tem um custo e tal, ela plantava para os 2 filhos que são autistas. E aí, teve uma denúncia no meio do caminho, a polícia chegou lá, pegaram as 2 plantas, colocaram as 2 na balança e deu papo de tipo 25 quilos. Nós estamos falando isso de um vaso com terra, com tudo. E daquilo tudo ela não conseguiria tirar o óleo para os meninos. Você me falou, porque a flor imagina, é tipo lógico. 5% daquilo ali. Então é um negócio que assim, ela foi incriminada, teve todo um problema, a gente teve que ir lá depor, eu fui lá depor para justamente explicar que daquilo tudo, nada tem planta, seja para tráfico de droga ou não, nada daquilo é aproveitável. Então é muito interessante a gente falar justamente por isso, porque, poxa, tem uma ignorância, um negócio que podia ser mais leve, nós estamos falando de alguém que pode ter, sei lá, que pode parecer traficante de droga, estamos falando de uma senhora. Entendeu? Que tratava os filhos, acho que eram os netos, alguma coisa. Então, umas coisas que, tipo, poxa... Não, que loucura, bicho. Podia ser mais fácil. Mijando no cachorro. Podia ser mais fácil, totalmente. Poxa. É ela que faz, ela podia estar dando outro remédio, ela podia não estar dando remédio, a escolha é dela. Caralho, mano. Entendeu? Não cabe a mim, nem médico dela, não cabe a ninguém. Como é que tu condena alguém? Crime sem vítima, velho. Como é que tu condena alguém dessa forma? Tá lá, e os moleques, não tem com quem ficar, e não sei o quê, e é só ela que cuidava, e os moleques estão doentes. Coisa boba, hein? Coisa boa. Vou entrar nessa luta aí contigo. Pô, vai ser uma honra. Vou usar esse programa aqui para todo o programa encher o saco, velho. Toda semana vai ter um programa para encher o saco. Isso é muito importante. Irmão. Mecanismo de vocês são, né? Isso é um absurdo, informação, irmão. Isso fonte saúde, de informação. Porra. Eu tô num lugar de saúde, irmão. Eu sou médico, pô, não ferra. Entendeu? Exato. Tu sabe que eu fiz um ano de psiquiatria e abandonei. Eu fiz residência, psiquiatria, um baita hospital referência lá na Rússia, hospital prisão e tal. É o Serbsky Institute, eu abandonei. Por quê? Porque o psiquiatra, como médico, para mim era uma grande tristeza não ver cura dos pacientes. Perfeito. A gente remedia aos pacientes. Mas o que a gente está falando aqui é de mudança completa da vida, cara, de pacientes em sofrência, cara, absurda. Eu dei o exemplo do meu pai, mas a gente está falando de autismo, a gente está falando de pacientes com dores crônicas, com insônias crônicas, cara. Imagina, você já ficou noite sem dormir, você sabe quão deletério é isso para a vida. Aí o cara dorme uma noite e ele parece que nasceu de novo no dia seguinte. Para depois ficar mais 4 sem dormir. Porra, irmão. Isso aí é um déficit muito grande. Não dá pelo preconceito. Mexe com a dinâmica. Nosso país é um país... Não é possível. País de vira-lata. Não é possível, irmão. País gigantesco. Imagina se a gente começasse a plantar esse troço de maneira legal e controlada. A gente ia abastecer mundo, meu velho. Grana, saúde, tudo. Ia mudar em diversos parâmetros, né? Diversos que loucura, rapaz. Né? Diminuir criminalidade, diminuir carga de gente em penitenciária porque foi preso com um baseado fumando... Porque estava ansioso para uma prova, porque a mãe morreu, porque qualquer coisa assim. Beleza. Entendeu? Entendi os subtipos, entendi a questão dos deltas, ok. Estamos indo bem, tá ficando bom. Estamos aprendendo. Eu vou aprender mais ainda, porque amanhã a gente vai ter mais, eu quero aprender mais. Mas vem cá, doutor Pedro, vamos lá. Por quê? Agora é importante. Por que muitos fumam maconha e emburrecem? Fica esquecido, fica meio lero-lero, liro-liro no outro dia. Perfeito. Vem trabalhar e esquece dos bagulho. Por quê? Porque envolve, primeiro, outras substâncias além da maconha, tá? Porque muita gente, por exemplo, nossos artistas ou outros pacientes que utilizam para trabalhar, para aumentar um foco, uma concentração, então envolve muito mais uma questão de
Será que é maconha mesmo que está consumindo? E outros pontos ali. E justamente até que ponto a pessoa também se leva a isso. Porque uma coisa é lógico, também traz uma sensação de relaxamento. É muito fácil para mim fumar e ficar deitado na Netflix assistindo qualquer porcaria NBA e tal. Claro. Outra coisa realmente, eu tô num momento mais relaxado, beleza. Mas isso é onde me traz uma vantagem de atender um paciente, de passar por um momento de estresse no hospital mais relaxado. Entendeu? Mais relaxado não significa que eu estou deitado na rede, significa que eu estou mais sereno, mais calmo, mais tranquilo. Então, envolve um pouquinho disso. Como eu falei, tem essa questão da cannabis hoje vir atrelada a um tom de vagabundice, do cara que não faz nada, de justamente um emburrecimento, e não necessariamente a isso, entendeu? Mas também tem esse lado que você falou, eu creio. Por exemplo, a pessoa com TDAH, né? Perfeito. Beleza. Ela toma Venvance para tentar ficar normal. Beleza, hiperfoco, vai tentar regularizar essa questão do cara. Só que se ele joga fumado, o que ele nem sabe quanto tem de cada, aí ele pode estar jogando ali uma híbrida ou uma índica, que é para relaxar. Perfeito. Esse cara, ele precisava, era focar. Só que às vezes ele passa do ponto, ele não tem esse controle e ele fica mais morgado. Então, se ele já é meio esquecido ou ele perde o foco muito facilmente, ele vai ficar sem foco nenhum. Vai tender. Exato. Voltamos para a questão de você não saber o que você está consumindo. Exato, é o controle. Aí, por isso é tão importante o óleo e o gummy. A legalização, você saber o que você está consumindo, seja dependente de onde você vai comprar, mas você ter certeza do que é, porque tem horas e horas. Tem hora que você quer também dar uma morgada. Pô, o cara vai dormir, super puxado, o cara vai dormir, o cara quer relaxar, tem a sua hora para isso. Claro. Mas também tem a hora que eu tenho que arrumar minha correria, trabalhar não e fazer dá pra ir as trabalhar coisas. morgado, né, irmão? E também consumir a mesma cannabis. Entendi. Entendeu? Então, é justamente essa especificidade de saber o que eu estou colocando para dentro do meu corpo, mesmo dentro do assunto cannabis, maconha e tal, mas tem horas e horas você saber o que você está fazendo. Entendeu? Beleza, vamos lá então para a gente ir finalizando. Quais são os principais pontos, na sua opinião, como médico, para legalização? Certo. A gente falou muita coisa aqui, mas eu digo assim, se você tivesse que falar, vamos supor que te convidaram no congresso e falasse assim, doutor Pedro, por que devemos legalizar? 3 pontos, vai. Perfeito. Primeiro, saúde pública em geral. Você tendo pacientes que estão com melhores comorbidades, psicologicamente mais controlados, você diminui essa carga de hospital, posto de saúde, UBS, tem muita gente precisando de sistema de emergência, porque não soube cuidar de uma base. Gente que vai para o hospital achando que está infartando e fica lá tendo que passar o dia para fazer exame, sendo que podia estar trocando meia hora de conversa com o médico e medicação certa. Então, eu acho que desafogar um pouco esse ponto de ver que essa questão de saúde pública é importante. Conhecimento é muito importante, porque também não adianta você colocar na mão de todo mundo se a gente não sabe, se eu não sei te instruir a tomar, e você também vai fazer de qualquer jeito para levar como qualquer coisa. Então, acho que o conhecimento é um parâmetro muito, muito importante que a gente tem que ter. E eu acho que talvez o mais de tudo, que é onde está essa briga, a regulamentação. Porque também eu jogar uma semente no meu quintal, estirar o óleo e falar para você que vai fazer bem é uma coisa. Outra coisa é você fazer isso para 100, 200, 300 pessoas, a gente ter certeza do que não está todo mundo consumindo. Sim. De uma forma padronizada. Sim. Saber que se eu comprar 20 frascos de remédio todo mês vai vir a mesma coisa. Então, você ter o controle da produção. As pessoas saberem o que fazer com essa produção. Entendeu? E isso tudo eu acho que vai refletir num ponto de vista tanto micro, eu, você, quanto de sistema público de saúde. E, vamos lá, eu só preciso fazer essa pergunta que eu lembrei aqui. Por exemplo, esquizofrenia pode ser acelerada por causa do CBD ou do THC? Pode sim. Beleza. Então, um cara que tem uma tendência pode gerar o gatilho. Ela não vai criar o esquizofrênico, mas se o cara tem um traço, o paciente tem um traço esquizoide, um traço na família e tal, ele tem que estar mais preventivo, preocupado com o THC principalmente. Como com qualquer psicodélico que a gente já conversou. Psilocibina, ayahuasca. Para estimular demais, levar o cara para um lugar onde ele não está preparado, ele não está acostumado, ele não está sentindo bem nem aqui. Isso. Entendeu? Não tem como você levar ele para um outro plano de ativação. Já um borderline absurdo aí, levando o cara para... É que nem o paciente, aí você vai entender, vamos colocar o contrário totalmente. O paciente borderline, tentativa de suicídio, muito, muito depressivo. Se você erra a mão no CBD, lembrando daquele CBD e relaxamento e tal, é batata. O cara no outro dia vai passar uma corda no pescoço, você não vai escrever uma carta. Lógico. Obrigado, doutor Pedro. É a medicação que eu estava querendo. Entendeu? Então você tem que saber esse de vamos dar uma estimulada no paciente, assim como também, como você falou, o esquizofrênico, o crise de pânico. Se você erra a mão de, então vamos dar uma estimulada no paciente, batata, ano que vem ele enfia, como acontece aí, carro no restaurante, bate e tal, faz as coisas aí, tipo... É por isso que tem que ser maximamente estudado,
e até liberado, para não Claro. ficar numa marginalidade até de quem prescreve ou quem quer usar esse troço. Poxa, quanta gente que precisa e não quer gastar ou nem sabe que pode ter uma consulta, que tem uma facilidade hoje. Pô, tem associação que faz remédio de graça. Sim. Dá para você judicializar e o governo paga para o paciente com o remédio, convênio e tal. Então tem gente que nem sabe que chega a isso. Então, esse que é o perigo realmente, como você falou, né? E é o que você falou também. Pô, qual que é a proporção de uma população esquizofrênica? Ela é mínima, socialmente falando, ela é mínima. Agora, de novo, insônia, dor, AIDS, uma série de epilepsia, Parkinson. Irmão... Já tá ficando assim. Exatamente. Tanto de gente que pode se beneficiar que se entope de um monte de remédio e acha normal. Se falar depressão, pronto. Ah, mas a cannabis tem uma questão, é maconha, mas não. Aqui eu tomo meus 2, 3 remédios de tarja preta, eu não fico sem eles na bolsa. Exatamente. Aí é normal e é bonitinho. Aí liberar a lisdexanfetamina tá legal. É baratinho. Tá legal. Isso. Agora, você pode colocar uma planta ali pro cara sem sofrimento. Vai curar um monte de coisa, vai resolver tanto problema. A escolha é sua, não é que você tem que obrigar ninguém, a escolha é sua. Nós vamos fazer um barato cabuloso amanhã. Entendeu? Nós vamos fazer um programa, nós vamos junto na feira, eu vou levar o gimbal, nós vamos filmar pra cacete lá. Tu se importa de eu ir contigo lá? Não. Pelo contrário, vai ser legal. Não, pelo contrário, vai ser super legal que a gente esteja junto. Já tô me... Isso, não, pelo contrário. Vamos, vai ser super legal, vamos arrastar o Thiagão. Vamos lá? Thiagão. Bora, vamos, já arrastamos, pelo contrário, vai ser um prazer que vocês vão. Se a babá não puder vir pra eu levar minha esposa, eu vou sozinho. Dá um pulo sozinho, a gente se encontra lá, vai ser um prazer, vai ser super legal. Vamos tu não vai vir junto. gravar de manhã? Ah, a gente daqui já vai direto. Lá, pronto, já cruza a cidade junto. Eu tem gosto. Problema? Pra mim, não, tem solução. Tem problema, Wesley? Já vamos de rolê, não. Vamos te atrapalhar, não? Tem solução, tem solução. Nesse universo aqui, eu sou virgenzão. Aqui vocês vão tudo me ensinar. É bom que já perde, já não perde esse cara. A rabiqueta não, calma. A rabaqueta não, mas o cabaço pode ser. Não tem problema. Rapaz, por que chama maconha e não boaconha? Não, é porque tem mais gente que prefere que seja contra do que dê certo, né? Não tem jeito. Rapaz, eu fico pensando como o Brasil, infelizmente, perde as oportunidades de voar. Isso é uma potência. Por Nós ignorância temos terra, nossa. Temos clima, temos... Se a gente quisesse, meu irmão. Por ignorância certeza, nossa. não é? É lógico. A gente quer que algumas coisas venham à frente do que cuidar realmente das pessoas, da saúde. Tem outros interesses na frente que fazem com que... Agora, beleza. Só pra gente matar a última pergunta básica. Só até servir de alerta. Se eu for para os Estados Unidos, eu compro lá... Eu não posso vir para o Brasil com os gummy. Se for uma marca que tem autorização para importação aqui, e hoje umas 300 já podem... Ah, mas você tem que importar. Você tá importando, você está trazendo de lá. Ah, entendeu? Não preciso da receita. Não, hoje o paciente aqui... Não, precisa. Hoje aqui o paciente aqui no Brasil ele consegue comprar por associação ou ele importa os produtos. A gente tem algumas transportadoras que fazem a importação dos produtos. Só que se você tá lá, que é a fonte do produto, você for numa farmácia e lá você compra numa dispensária e compra, e você pode trazer. Na minha receita, você pode transportar até 24 frascos. Ah, entendi. Tá? Então você pode comprar 1, 2, 3, 5 por causa do frete. Você vai para os Estados Unidos e quer trazer 10, traga 10 com vocês. Desde que tenha a sua receita. E do Felipe, que seja uma marca regulamentada. Seja uma marca sentido. Regulamentada, que não é o Pedro que decide isso, é a Anvisa que autoriza. Entendi. Você pode trazer a sua medicação, como se levar sua dipirona para lá. Que isso, entendi. Normalmente. Então tá, peguei o seu receituário, fui para América. Tá lá, 24 potes de THC puro, ou vai lá, 12 potes de THC puro, 12 potes de CBD puro. Perfeito. Um exemplo. Aí vou para América, da marca tal, Felipe, você tem 300. Isso. Pego daquela, compro os 24 potes, venho com a sua receita, a guia, venho. Se a polícia me para, não, olha, veja bem, a tua receita para essas 24, eu entro no país normalmente. Como se você estivesse transportando Que qualquer maravilha. outro produto médico que pode ir em um lugar, pode ir no outro. Quem manda é sempre o país que te recebe. Entendi. Tá? Então, se você está indo, pensa assim, no indo. Sim. Estou indo para os Estados Unidos, Canadá, lá tem uso terapêutico, que aqui também você pode. Agora, tem que tomar cuidado, por exemplo, com ponte aérea. É, claro. Sobre Na a Rússia, história, por exemplo, pronto. Ué, ficar teve a preso jogadora lá, pronto. Foi. Da Aí, jogadora Watson, a jogadora da WNBA. Sim. Você viu isso? Não, essa não. Ué, ela foi que tinha acabado de ser campeã da WNBA, nós estamos falando de milhões de dólares, tá? Nós estamos falando de uma mulher maravilhosa de 2,20 e pouco de altura, tipo 2,20, ela tinha 2,18, tá? E ela ia sair dos Estados Unidos, legalizado terapêutico medicinal, e ia para Tailândia, legalizado terapêutico medicinal. Sim. A ganja dela, Passada. beleza, bonitinho. Só que tinha uma ponte aérea na Rússia, não por coincidência na Rússia, e ela morria de medo de avião. E ela ia ficar 5 horas de ponte aérea. Pelo amor de Deus, 5 horas de ponte aérea, eu vou descer e eu vou dar uns traguinhos.
No depoimento, diz que ela não conseguiu dar o traguinho. Quando ela pegou o dispositivo que a gente vai fumar, a polícia veio, pegou. Bom, ela ficou papo de tipo uns 8 meses presa. Nós estamos falando de uma mulher com 2,20 numa cela de 1,90 para mulher. E ficou lá com milhões na conta, mas é isso, você está indo em um lugar que pode, mas não importa, você está passando por um lugar que não pode. Então, eu, normalmente, paciente meu que viaja, eu falo, não leva. Você está indo para um lugar que pode, comprar lá, pô. É lógico. Não, compra lá, que é liberado. E aí, você compra lá, eu não quero viajar, eu tenho medo de viajar, não tem problema. Compra lá o seu mesinho e joga no lixo a hora que você acabar. Agora, tem um cara que fala, pô, já vou aproveitar que eu tô lá e eu vou trazer meus remédios comigo. Lógico. Tô fazendo nada de errado. Lógico. Entendeu? Então você consegue trazer tranquilamente. Perfeito. Game, óleo, supositório, pomada. Importar é difícil? Não, nenhum. Hoje, na verdade, a clínica a gente ajuda com esse processo. O paciente sai da consulta com a receita médica, sai da consulta com o registro da Anvisa, que é o documento de compra e transporte. Ali ele já faz a compra do produto. Eu vou te falar, produto nacional de associação chega nos 3 dias. Rápido assim? No máximo. Entendi. Produto importado chega em 20, 25 dias. Entendi. Nada demais também não. Sim. Chega. Doutor Pedro, você falou aqui, para a gente encerrar de vez, pomada, o que diferencia essas formas e para que servem também? A necessidade do uso, principalmente. Sim. A qual patologia você vai usar. Sim. E a via de absorção vai influenciar principalmente no tempo de duração e de efeito. Tá? Exemplo, o óleo começa mais ou menos no 45 minutos, 1 hora, só que dura muito tempo, 6 a 8 horas. Então fica mais tempo no corpo. Agora, por exemplo, a Gami, ela tem um efeito mais ou menos em 15 minutos, mas que passa em 2 horinhas. Então, ela é efeito rápido, que passa rápido. Pré-atividade física, crise de pânico, crise de insônia. Então, você precisa de uma necessidade de um uso, uma aplicação rápida da substância, você tem a Gami. E a gente tem, por exemplo, o inalatório pulmonar, que é a via mais rápida de todas, em 1 a 3 minutos. Então, é uma ativação muito, muito rápida, como você tem a bombinha de asma. Sim. No mesmo jeito, absorção pulmonar. E aí você tem, por exemplo, a pomada. Então, tanto a parte de dor, trauma, lesão, quanto patologia superficial, tipo maqueloide e dermatite. A gente tem os supositórios intravaginais para doenças ginecológicas. Então, você tem endometriose, ovário policístico, TPM. É mesmo? Ou paciente que tem dor para ativação. Sabe qual é o problema? Vou te falar a curiosidade dos supositórios. Eles derretem aqui no Brasil. Por causa do clima. E Gami também pode acontecer, dependendo do Gami. E tem alguns pacientes que falam, dependendo do lugar, em Ribeirão lá é muito quente. Sim. Nunca aconteceu de derreter. O supositório, eu já tive paciente que reclamou porque é glicerina e tal. Aí ele é feito lá no Canadá. Entendi. A 10 graus negativos. E aí, a hora que chega aqui no Brasil, tá tipo, Ribeirão Preto tá fazendo 40 graus no inverno agora, semana retrasada que aqui tava frio. Então, assim, chega aqui, já chega derretido o produto. Então, os supositórios são fantásticos. Ativação sexual, mulher que sente dor para sexo e tal. Supositório. Falamos de efeito analgésico anti-inflamatório. Uso tópico. E o tópico para o clitóris? Funciona para a mulher ter prazer? Tem o creme e a pomada. Eu vou te ser sincero, tá? Para o que eu estudo e o que eu utilizo, normalmente intracavitário. Entendi. Supositório intravaginal para você ter os efeitos mais internos, tá? Existe a pomada, existe o lubrificante. Teoricamente, o THC aumenta a sensibilidade tanto para órgão masculino quanto feminino. Então, tem uma ativação sexual, uma facilidade maior de atingir um orgasmo e tal. Mas, assim, normalmente, como eu falei, sei pouco com fundamento para dizer como eu confio na aplicação intravaginal. Mas mesmo. Essa aplicação, por exemplo, na hora ela vai funcionar ou ela tem que ser um tratamento? Os dois, depende. Quando é o paciente, tem paciente que usa só para crise de dor, para quando eu sinto, tem paciente que vai todo dia no período pré-menstrual, pós, ou uma ativação sexual é o dia que eu sei que vai ter uma ativação, que eu vou fazer um sexo e tal. Então, pode ser para um uso pontual, mas também tem paciente que fica usando como tratamento frequente mesmo. Doutor Pedro, deixa um recado aí pra galera. A gente está num primeiro episódio aí do nosso papo sobre cannabis. Fico engrandecido, aprendi muito contigo. Mas deixa um recado, na sequência eu finalizo, porque amanhã tem mais. Uma honra estar aqui na sua companhia. Desde o convite, a gente vir para cá, a gente já veio para cá estimulado e feliz de estar aqui conversando com você. Então, eu agradeço aqui a abertura, a disponibilidade de trazer um assunto para um público do esporte, da atividade física, que talvez não tenha ainda um conhecimento sobre. Então, é legal da gente poder furar nossa bolha da cannabis e trazer para um assunto que também tem tudo a ver. E acho que o meu recado, principalmente, é que as pessoas abram as suas mentes para qualquer coisa que possam, de alguma forma, fazer mal. Não estou falando da cannabis em si, eu estou falando de cultura, arte, conhecimento, ambiente, pessoas à sua volta. Então, saibam que vocês colocam para dentro do corpo de vocês, o que vocês consomem, onde vocês querem ir, o que vocês estão dispostos a fazer para chegar onde vocês querem ir e usar os instrumentos que vão, de certa forma, saudável,
te levar nos seus objetivos sem que você desrespeite ou faça mal para ninguém e saiba o que você está fazendo. Isso é o mais importante. Perfeito. Você que nos acompanha até aqui, se inscreva no canal, ative as notificações, curta, compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas possível. Deixa um comentário carinhoso para o Dr. Pedro, se é para brigar com alguém, pode me xingar à vontade, não tem problema. Porém, saiba disso. A verdade, ela é a verdade. A cannabis pode transformar, sim, milhares de pessoas que hoje precisam desse recurso. É natural e transformador. Agora, cara, me ajuda a quebrar esse preconceito. Compartilhe esse vídeo para que chegue ao maior número de pessoas, porque eu saio daqui, rapaz, aprendi demais. Espero que você também abra o seu coração para aprender e assim vamos crescer juntos. Beijo e até um próximo programa. Valeu, pessoal. Valeu! Você já conhece a Brain Juice? Essa empresa que eu tenho um enorme carinho foi a nossa primeira patrocinadora do canal. E eles inovaram desde sempre com os famosos cogumelos, extrato concentrado de cogumelo, um super alimento, os melhores do mundo para imunidade com reishi, cordíceps, foco e cognição, e o Lion's Money, o mais famoso para a memória, o mais utilizado no mundo para a memória. Agora eles inovam novamente e entregam com mais de 15 ingredientes, um detox natural sabor abacaxi com hortelã, uma delícia, e um termogênico excelente para a saúde cardíaca, com ingredientes naturais como beterraba, chá verde, cúrcuma, hibisco. Excelente produto. Eu confio na Brain Juice. Entre no site deles, digite lá o cupom IRON10, ganhe seu desconto e tenha suplementação de verdade.